Olá, shalom a todos, que bênção, que maravilha estar mais uma vez com vocês. E hoje o assunto ele é um pouco polêmico, porque existem algumas visões distorcidas do assunto de hoje. Bom, aqui quem fala para você é Eliar Rupinho, e é um prazer mais uma vez estar aqui junto com você, é uma bênção. Né? Para mim é uma maravilha. Eu sempre digo à minha esposa que se tirar isso de mim, né, eu creio que eu ficaria muito deprimido. A oportunidade de estar aqui para ensinar, eu faço com prazer, faço com amor, faço com carinho. A oportunidade que eu tenho, agradeço a Hashem todos os dias quando eu acordo pela manhã, pela bondade dele permitir que eu fale da palavra dele, pela bondade que ele me dá, de ter protegido a minha vida nas minhas caminhadas, nas minhas missões para o Brasil, né? Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e etc, etc. Né? Então eu fico feliz em estar aqui junto com vocês para mais uma vez estudarmos alguns assuntos que para muitos já são conhecidos, mas para outros não é de conhecimento, né? Não tem conhecimento sobre o assunto. Hoje vamos falar sobre o que é de fato negar Yeshua. Bom, quero dizer que o livro que você está vendo na tela não é o mesmo livro Os Ensinamentos do Rav Yeshua. Eu estou escrevendo 4 livros paralelos. Ao mesmo tempo que eu estou escrevendo um, estou escrevendo o outro. E o livro que eu estou escrevendo já está quase concluído. Que livro é este? Como entender o sacrifício de Yeshua. Como entender o sacrifício de Yeshua utilizando a própria Bíblia para isto. Né? Parece meio arrogante de minha parte dizer como entender o sacrifício de Yeshua, visto que as pessoas quase que unânimes já dizem entender o sacrifício de Yeshua, mas estudando as Sagradas Escrituras, o que eu observo é uma lacuna do verdadeiro entendimento, uma distância do verdadeiro entendimento do sacrifício de Yeshua. E esse entendimento distorcido do sacrifício de Yeshua é que leva as pessoas a acreditar, né, no anti-Mashiach que existe. O anti-Mashiach está aí. Né? O anti-Mashiach começou a surgir já no 2º século e as pessoas têm o adorado e o aclamado e dado um posto a ele. Bom, mas não é o assunto de hoje, né? Não é o assunto de hoje. Quero convidar você a se inscrever no meu canal, a clicar aí no botão, nesse botão de like, né? Botão joinha. Eu vou abaixar o volume, porque da outra vez que eu deixei o volume muito alto, ficou pipocando o microfone. Então eu abaixei aqui o áudio do microfone para ver se é isto. Senão teria que trocar o cabo do microfone e fazer outras manutenções. Bom, vamos lá. Vou pedir a você que se inscreva no meu canal, dê um like, um joinha, compartilhe os vídeos. É muito importante, sabe quando eu peço aqui para compartilhar os vídeos? É muito importante porque se você não discorda, compartilhe. Por quê? Porque vai ter outras pessoas que vão estudar e vão poder combater o que eu estou dizendo. Né? Eu não tenho medo de combate, não tenho medo das pessoas que combatem aquilo que eu ensino. Aliás, eu cresço quando alguém combate, porque eu posso melhorar, né? E se você concorda com o que eu vou dizer aqui hoje, por que não compartilhar, né? Por que não ser um soldado? Clique no botão joinha, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike também. Para mim, pouco importa, né? Para mim, eu não me importo quando alguém dá um dislike no vídeo. Para mim, é um incentivo ainda. Eu continuo me incentivando a criar mais vídeos, mais ensinamentos. Bom, eu já falei que é um prazer estar com vocês. Vamos direto ao estudo de hoje, que é o mais importante, né? Vamos esquecer um pouco de nós e vamos para o estudo de hoje. O Rav Yeshua, ele nos ensinou algumas coisas sobre o que é de fato negá-lo, né? E é isso que nós vamos estudar hoje. Como eu falei, a página que você está vendo faz parte de um livro que eu estou escrevendo sobre o verdadeiro sentido do sacrifício de Yeshua. É expiatório? É sacrifício de redenção? Que sacrifício ele fez? É isso que vamos entender. Bom, vamos lá. Quando e como negamos alguém que amamos ou seguimos? Falando necessariamente de alguém que seguimos, o que seria negá-lo?
Você já imaginou o que é negar Yeshua? Atualmente, o assunto é corriqueiro nas fileiras dos que adentram o judaísmo messiânico e o judaísmo nazareno. Muitos têm medo de negar Yeshua e se espremem para dentro dessas organizações a fim de não serem vistos como a doença, né? Como alguém que tem a doença de síndrome de pedrismo. É um termo que é criado por mim mesmo. Né? Síndrome de pedrismo. Todos conhecem a história que Pedro negou Yeshua. Depois eu vou fazer correções no livro aí, né? Estou só escrevendo, falta fazer correções ainda no português. Vamos continuar. Todos conhecem a história que Pedro negou Yeshua depois de 3 cantos do galo. Esse evento é marcante na vida de um ex-cristão. Eles não querem ser associados a Pedro e serem vistos como alguém que nega Yeshua. Mas, de fato, o que é negar Yeshua? Vamos, a partir de agora, estudar esse assunto de suma importância. O que diz Yeshua sobre o assunto? Ele diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de um justo. Mateus, capítulo 10, do 33 ao 41. Vamos analisar a fala do Rav Yeshua. Ele disse: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que estás nos céus. Para sabermos de que tipo de negação ele está falando, temos que continuar lendo o restante dos livros que contam a história de Yeshua, para entender essa incógnita. Pedro negou Yeshua dizendo a frase. Porém, ele negou dizendo: mulher, não o conheço. Eu vou retirar essa parte aqui para ficar mais enxuta. Opa. Retirei muito. Está ótimo. Mulher, não o conheço. Lucas 22, versos 57. Pedro nega novamente dizendo: ora, Pedro estava sentado fora do pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com o Yeshua, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Yeshua, o Nazareno. E ele negou, outra vez com o juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, um deles, pois a tua fala te denuncia. Bom, algumas pessoas, alguns teólogos dizem que essa história nunca aconteceu, né? Alguns teólogos dizem que essa história aqui foi apenas para poder ilustrar aqueles que negam Yeshua. Apenas para isso, né? Alguns teólogos cristãos vão afirmar isto. Agora, se essa história é verdadeira, se ela é verdadeira ou não, aí é outra questão. Estou utilizando aqui para ver no que Pedro negou Yeshua. Vamos lá. Ele negou Yeshua dizendo que não o conhecia. Essa foi a forma que levou Pedro a negar o ungido de Deus. Mas ainda não ficou claro o que de fato é negar Yeshua. Vamos então a uma fala do próprio Yeshua para entendermos, para tentarmos entender. Vamos lá. Disse Yeshua. Vou ter que colocar, não, acho que embaixo.
Disse Yeshua: a vida eterna consiste em que conheçam a ti só, como único Elohim verdadeiro, e a Yeshua, o ungido, aquele que tu enviaste. Bom, aqui é uma oração de Yeshua, lá no livro de João, capítulo 17, versos 3, e nessa oração ele está falando sobre a necessidade de reconhecer ele como alguém que o Eterno enviou, né? E também a necessidade de conhecer o Eterno como o único Deus, como o único Elohim. Vamos continuar. O que podemos concluir sobre o que de fato é negar Yeshua? Vamos então à nossa conclusão. Vamos lá. Vamos então à nossa conclusão. Não podemos negar que Yeshua é o ungido de Deus. Não podemos, de maneira nenhuma. Ok? Não podemos negar que ele foi enviado por Deus. Não podemos negar. E não podemos negar os ensinos de Yeshua. E isso se constitui negar de fato. Não podemos aceitar outras formas de negação, porque tais formas foram acrescentadas pelos líderes religiosos pós-Yeshua. Acrescentado na cabeça das pessoas, nos púlpitos das igrejas. 3 formas de negar Yeshua. Vamos lá. Ele é ungido, Mashiach, de Deus. Então, quando você diz que ele não é ungido, diz que ele não é o Mashiach, você está negando. Isso é fato. Você está o negando. Ok? A palavra hebraica Mashiach significa unção. Remonta a uma pessoa que foi coberta de óleo sagrado. Mas aqui estamos nos referindo a alguém que foi coberto pelo Espírito do Eterno. E nisso, Yeshua é Mashiach, ungido pelo Eterno. A palavra Mashiach significa alguém ungido. E Yeshua foi ungido pelo Eterno. Não há como negar. Os ensinos dele nos mostram isto. Que ele foi Mashiach, alguém ungido pelo Eterno. Não podemos de forma alguma negar que o Espírito do Eterno estava sobre Yeshua. E negar isto é o mesmo que não aceitar Yeshua. Segunda forma de negar Yeshua é dizer que ele não foi enviado por Deus. Yeshua, nosso mestre, foi enviado pelo Todo-Poderoso para nos ensinar a verdade, para nos aproximar da Torá Sagrada. Como enviado do Criador, ele nos trouxe ensinos preciosos, e negar isto é o mesmo que recusar seus ensinos. E o mesmo que negar o próprio Yud-Heh Vav-Heh. Por quê? Porque se negarmos que ele foi enviado pelo Eterno, estamos negando a ação do Eterno. Se não ouvirmos a quem Deus enviou, estamos negando a mensagem do próprio Deus. Leia, veja o que o livro de Jeremias 26, verso 5 vai dizer. Para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Quando a pessoa faz isto, quando a pessoa se aplica ao texto de Jeremias, versos 26, verso 5, capítulo 26, verso 5, a pessoa está negando a mensagem do Eterno, que ele envia por meio dos seus servos, por meio dos seus profetas. Bom, eu vou fazer conexão desse verso aqui de Jeremias. Eu gostaria que você atentasse para isso agora, porque eu vou fazer conexão desse texto aqui a esse texto que eu li no começo aqui. Olha o que Yeshua vai dizer. Magnífico! Observe bem o que ele vai dizer. Ó, ele vai dizer o seguinte. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, preste atenção. Preste atenção, é muito importante. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo, que é um servo, ok? Quem recebe um justo, na qualidade de justo, o receberá. Agora eu vou colar aqui embaixo esse versículo que eu citei, né? Um pouco mais abaixo aí. Eu citei o verso aqui de Jeremias que está em conexão com esse texto, no qual Yeshua cita. Olha só o que vai dizer aqui. Para que ouvisseis as palavras dos meus servos justos. Olha só. Servos justos. Porque alguém que é justo é aquele que serve ao Eterno. Para
que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Tá aí. E Yeshua deixa claro, aquele que o nega como profeta, aquele que o nega como justo, aquele que o nega como Mashiach, aquele que o nega como ensinador, está recusando ouvir a palavra do próprio Deus. Não que Yeshua seja o Deus, entende? Mas que Deus, o Eterno, fala por meio de Yeshua. Vamos continuar com o ensinamento. Vamos lá. Eu creio que estou aqui, né? Vamos lá. No terceiro. Aquele que nega os ensinos de Yeshua são os que negam Yeshua. São os que negam o próprio Yeshua. Aqueles que negam os ensinamentos de nosso mestre. É ou não é verdade? Ele nunca veio ensinar adoração a ele, mas as pessoas estão aí ensinando que ele veio, que ele pode ser adorado. Ele nunca ensinou que ele é um Deus da Trindade, mas as pessoas estão aí ensinando que ele é um Deus da Trindade. Presta atenção, ele nunca ensinou que os pecados seriam transferidos para ele. Nunca ensinou isso, mas as pessoas estão ensinando. Né? Eu não estou falando aqui sobre a morte dele, o sacrifício que ele fez, porque eu aceito o sacrifício que ele fez. Mas falsos ensinamentos atribuídos a ele, não, isso aí é impossível. Né? E nesse livro aqui, nesse livro que eu estou escrevendo, intitulado Como Conhecer, né? O título corretamente ainda não coloquei, mas provisoriamente é o título, Como Entender o Sacrifício de Yeshua. Nesse livro, com 100 páginas, eu mostro claramente o que de fato é o sacrifício de Yeshua. Tá? Porque algumas pessoas dizem que eu não aceito o sacrifício de Yeshua. Aceito sim, e reconheço o sacrifício de Yeshua, mas como diz a Torá, como relata a Torá o que é um sacrifício, os profetas mostram o que é um sacrifício aceito pelo Eterno. Tá? Então vamos lá. Terceiro, as pessoas que não aceitam os ensinos de Yeshua. Yeshua veio nos ensinar a verdade. Ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versos 32. Mas o que é a verdade? Eu pergunto para vocês, o que é a verdade? Nosso mestre nos ensina. Ele diz, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Agora vamos lá, o que é a verdade? A verdade é a palavra de quem? Do Eterno. O próprio Yeshua vai dizer, Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Mas agora vem a pergunta, o que é a verdade? Né? Vamos continuar a leitura do livro. Ficou claro que nosso mestre veio ensinar a palavra do Eterno, e não a dele mesmo. Yeshua não veio ensinar a palavra dele mesmo. Ele mesmo disse, as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Veio nos trazer a luz, né? Ele veio nos trazer a luz. Os ensinos dele são preciosos para nós. Mas lembrem-se, os ensinos verdadeiros de Yeshua são aqueles que estão em harmonia com a Torá e os profetas. Porque ele mesmo disse, preste atenção, meus irmãos, os ensinos verdadeiros de Yeshua são aqueles que estão em harmonia com a Torá e os profetas. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele mesmo disse, não pensem que vim anular a Torá ou os profetas. Não vim para anular, mas para levá-los ao pleno conhecimento. Porque em verdade eu vos digo para vocês, até que os céus e a terra passem, jamais um i ou um tio passará da Torá, até que tudo seja conhecido. Mateus capítulo 5, verso 17 ao verso 18. Será que podemos dizer que a palavra do Eterno é a Torá? A instrução dada por meio dos profetas? Sim, podemos. Veja o que diz o profeta Davi. Olha o que ele vai dizer. É de assustar, é de deixarmos, eu digo assustar no bom sentido, mas é de deixarmos alegres, susto de alegria. Olha o que diz o livro do profeta Davi, no livro de Salmos, Terlim, capítulo 119, verso 142. Ele vai dizer, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua Torá, que significa instrução, é a verdade. Vamos voltar? Vamos lá. Vamos voltar um pouco acima. Olha o que Yeshua vai dizer. Observe bem o que ele vai dizer aqui. Conhecereis a Torá, a verdade. E a Torá vos libertará.
É isso que Yeshua está dizendo. Olha o que ele vai dizer depois. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a tua Torá é a verdade. João 17, verso 17. Ficou claro para você? Olha o que ele vai dizer em Mateus 5, versos 17 ao 18. Não pensem que vim anular a palavra do Eterno, os profetas, né? Não vim anular, mas para levá-los ao pleno conhecimento, porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou um J, nenhum I ou um tio, eu estou acostumado a ler a João Ferreira de Almeida e lá fala J, né? Mas não tem J, vamos lá. Jamais um I ou um tio passará da Torá até que tudo seja conhecido. Em Isaías, capítulo 40, né? O 40, 41, 42, vai falar muito sobre a palavra do Eterno. O livro do profeta Isaías. E lá vai dizer que a palavra, seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Eterno, a Torá do Eterno, não passará. Aleluia! Não passará. Então, voltando ao que eu estava dizendo. Olha só. Os ensinos de Yeshua, todos eles, os verdadeiros, tá? Porque você vai encontrar ensinamentos aí que são enxertos. Aí tem muitos pastores, né, apóstolos, que vão chegar até a mim e vão dizer assim: ah, mas você fica dizendo aí que Yeshua, que tem enxerto dentro da Bíblia, né? Como que você sabe disso? Mostra pra mim na teologia. Essa pessoa que diz isso quer que eu use o texto grego. Quer que eu use o próprio texto grego para poder provar alguma coisa. Quando o texto grego já é uma cópia fraudulenta da verdade, né? Escutem pastores, escutem apóstolos que me escutem, que me ouvem. Sabe por que eu sei? Sabe como eu sei um verdadeiro ensinamento de Yeshua e um falso ensinamento de Yeshua? Né? Que não foi ele que ensinou? Nem digo falso de Yeshua porque ele não ensinou isso. Sabe por que eu digo que existe um verdadeiro Paulo chamado Shaul e um falso? Sabe por quê? Sabe por que eu digo isso? Vamos lá. Os ensinos de Yeshua têm que estar de acordo com o quê? Com a palavra do Eterno. E o que é a palavra do Eterno? É a Torá. Ou você discorda de mim, ou vocês discordam de mim, pastores e apóstolos, Shaliach. Vocês vão discordar de mim? Todo o ensino do suposto Paulo, todo o ensino que é atribuído a Yeshua, que não está de acordo com a Torá e os profetas, são falsos. Sabe por que são falsos? Porque a inspiração vem do mesmo Deus, do mesmo Elohim. Agora, uma vez que está distorcendo, uma vez que está em contradição com a Torá e os profetas, são ou não são falsos? Ou vocês vão dizer para mim que são verdadeiros? O Eterno não é homem de duas palavras. Ele não se arrepende. O Eterno não muda. Ele mesmo vai dizer: eu sou o que sou e eu não mudo. Pode o Eterno dizer algo sobre o sacrifício e depois mudar lá na frente, criando um novo testamento? Pode? O que vocês pensam sobre o assunto? É lógico que não pode. É lógico. Então, existem sim falsos ensinamentos atribuídos a Yeshua. E nós vamos tocar nesse assunto no livro Os Ensinamentos do Rav Yeshua. Ok? Porém, eu estou no livro Como Entender o Sacrifício de Yeshua, o verdadeiro sacrifício de Yeshua. E ele fez sim o sacrifício. Devemos entender a luz da Torá e dos profetas. Não entender a luz de Roma. Não entender a luz do cristianismo. Tá? Tem gente que acha que o Novo Testamento ele caiu do céu. Tem gente que acha que o Novo Testamento foi elaborado por Deus, pelo próprio Deus. Ora, meu amigo. Ora, então você vai ter que aceitar que quando Roma estava tecendo o Novo Testamento, foi Deus que estava agindo por meio dos papas. Você vai ter que aceitar isto. Mas eu não quero tocar nesse assunto porque isso aí dá muito assunto para falar. Muito assunto. Ok? E eu quero avisar as pessoas o seguinte: eu tenho perdido inscritos no canal. Eu não me importo com isso. Tá? Eu não me importo. Eu não vivo de dízimos. Eu não me importo com isso. Então é isso que não me amarra a falar o que eu tenho a falar como verdade. Eu vou continuar aqui. Vamos lá. Yeshua veio ensinar a Torá do Eterno. E por isso que os verdadeiros ensinos de Yeshua estão em harmonia com o Tanar. Tanar vai englobar aí a Torá e os profetas.
todo o ensino atribuído a Yeshua que for contrário à Torá, logo são falsos. Porque os ensinos de nosso mestre são puros e verdadeiros. Os ensinos de nosso mestre são puros e verdadeiros. Eu vou dar um alerta a vocês que estão me ouvindo. Não aceitem ensinamento que são atribuídos a Yeshua, que são contrários à Torá e os profetas. Amados, nós estamos falando de nosso mestre que veio nos ensinar a verdade. E a verdade é a Torá, a verdade é a instrução. Então tudo aquilo que é contra a Torá e os profetas são falsos. Acordem! Está na hora de acordarem. Aqueles que me escutam, aqueles que me ouvem, está na hora de acordar. Os verdadeiros ensinamentos do Rav Yeshua são os ensinamentos que estão de acordo. São os ensinamentos que têm respaldos dentro dos ensinamentos, dentro da verdade que Hakadosh Baruch Hu veio nos ensinar. Eu vejo pessoas saindo do cristianismo e vêm conversar comigo, e quando eu começo a ensinar, as pessoas logo fogem. E elas dizem, não, eu não quero isso para minha vida não, eu quero continuar no cristianismo, só que agora disfarçado de judaísmo messiânico. Eu não estou lutando aqui contra o judaísmo messiânico, tá? Não entendam mal, eu não estou aqui falando contra o judaísmo messiânico. Eu estou dizendo pessoas que são disfarçadas, não os judeus messiânicos, aquelas pessoas que são sinceras, que entendem que a Torá e os profetas é a luz que nos guia, e os ensinamentos de Yeshua é aquilo que nos guia. Entendem? Não estou aqui falando mal do judaísmo messiânico. Aliás, eu amo os judeus messiânicos. Aliás, quando tem uma congregação messiânica, eu vou visitá-los porque são pessoas sinceras, em busca da verdade. Também tem os judeus nazarenos, pessoas sinceras, em busca da verdade. Estou me referindo àquelas pessoas que se disfarçam. As pessoas que não querem aceitar a Torá e os profetas. E quando eu vou falar aqui de circuncisão, alguns dizem, o Eliyahu está ensinando a circuncisão. Mas lá no livro de Gálatas vai dizer o seguinte, olha só o que vai dizer o livro de Gálatas. Aquele que se deixar circuncidar não tem parte com Cristo, não tem parte com Yeshua. Tá vendo? Eliyahu está ensinando circuncisão, então Eliyahu não tem parte com Yeshua. Coitados dessas pessoas que pegam um texto fraudulento, né? Porque o verdadeiro ensino ali não é circuncisão, mas corte, se referindo a um ritual antigo que era feito para adorar os deuses antigos. E as pessoas vieram para aceitar a mensagem de Yeshua também fazendo cortes, que era uma prática pagã comum de cortar partes do corpo, né? E principalmente cortavam a pele ali do órgão genital, não como cumprimento do mandamento que está escrito na Torá, mas como oferenda aos deuses. Aí Shaul vai criticar isto. E aí as pessoas entendem de forma errada e tal. Bom, mas eu não quero prolongar nisso, isso é um outro assunto, eu poderia escrever até um livro sobre isso, né? Mais à frente, um artigo sobre isso aí, mais à frente. Fiquem de olho no nosso canal, né? E você terá, no nosso site, e você terá acesso a esses estudos em breve. Vamos lá. Vou continuar aqui. Todo ensino atribuído a Yeshua que for contrário à Torá, logo, são falsos. Todo ensino atribuído a Yeshua que for contrário à Torá, são falsos. Porque os ensinos de nosso mestre são puros e verdadeiros. Falsos ensinos do que é negar Yeshua, né? Aqui, na realidade, é um subtítulo. Vamos lá. Vou apresentar abaixo algumas alegações feitas por aqueles que acusam ser motivo suficiente de negação a Yeshua. Olha só o que as pessoas dizem, o que é negar Yeshua. Vamos lá. Quem dizem isso? Os pastores, as pessoas que se disfarçam de judeus messiânicos, se disfarçam de judeus nazarenos, né? Eles vão dizer o seguinte. Primeiro, a pessoa nega quem diz que ele não é Deus. Então, dizer que Yeshua não é um Deus, está negando Yeshua. Ora, quando foi que Yeshua ensinou isso? Quando foi que ele ensinou isso? Mas Eliyahu, você vai encontrar lá no livro de fulano de tal, de ciclano de tal, dizendo que ele é Deus. Mas Yeshua ensinou isso? Não. Então eu não aceito. Tá? Eu não aceito. Yeshua não ensinou, eu não aceito. Nós somos, de fato, seguidores de Yeshua. Você não vai encontrar, escutem, vocês não vão encontrar na internet verdadeiros seguidores do Rav Yeshua como nós. Nós, filhos de Abraão, somos os verdadeiros seguidores de Yeshua.
tá? Somos, porque prezamos o que de fato Yeshua ensinou, que está de acordo com a Torá e os profetas. Ok? Eu vou até escrever mais pra frente, fazer um estudo sobre como entender as Sagradas Escrituras, né? Qual o método que nós utilizamos para entender as Sagradas Escrituras. Bom, vamos lá. Segundo ponto. Nega quem não aceita a transferência de pecados para ele, né? Aquelas pessoas dizem assim, se você não aceita que os seus pecados são transferidos para Yeshua, então você está negando Yeshua. Onde Yeshua ensinou isso? Mostre para mim onde Yeshua ensinou isto. Mas o Paulo ensinou isto. Eu sou a favor de Yeshua. Eu estou do lado de Yeshua, tá? Então se você quer me condenar porque eu sigo Yeshua e não Paulo, me condene. Acuse-me na internet. Falem mal de mim. Que as pessoas possam fazer disso um atributo, porque quanto mais falam mal de mim na internet, nos grupos do WhatsApp, eu cresço. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando vêm estudar comigo, elas sabem que eu estou mostrando a Bíblia Sagrada, e não a minha fala, e não a minha pessoa, porque a mim nada importa. O que importa é que os profetas, os mensageiros do Eterno, o ungido do Eterno Yeshua, o que importa é que eles cresçam, não a minha pessoa, tá? Então, se querem me condenar porque eu sigo Yeshua, rasguem os evangelhos que contam a história de Yeshua. Muitas pessoas não estão felizes porque eu não ensino Paulo, eu ensino Yeshua, tá? Não estão felizes. Eu quero dizer a vocês que eu ensino o que o Rav Shaul ensinou. Tudo que estiver de acordo com a Torá e os profetas. É aí onde eu sei o que é enxerto e o que não é enxerto. Vamos continuar. 3. Nega quem não aceita ou aceita como parte da Trindade. Se for isso, negação, estou negando. Estou negando. 4. Nega quem não o adora. Então também nego. E Yeshua nunca ensinou adoração a ele. Nunca ensinou adoração. Ele nunca ensinou que ele é parte da Trindade. Nunca ensinou que devemos adorá-lo. Mas Tomé adorou ele. Pedro adorou ele. Então, eu tenho um estudo aqui sobre adoração e Yeshua. Eu vou deixar no finalzinho para que você possa assistir. Nega quem não invoca o seu nome. Opa. Isso foi colocado como um erro. Isso é um erro. O único nome que devemos invocar é o nome do Eterno. Nós devemos citar o nome de Yeshua. Aí sim, concordo com você. Citar. Invocar só o nome do Eterno. Tá? E nisso eu também nego, porque Yeshua nunca ensinou a invocar o nome dele. Me mostre nos ensinos de Yeshua se ele ensinou a invocar o nome dele. Invocar. Você sabe o que é invocar e citar o nome da pessoa? Há uma diferença entre invocar, né? Vou ter que colocar o R aqui. Invocar e citar o nome de alguém. O nome de um justo, né? Por exemplo, quando nós agradecemos por uma bênção que recebemos, nós dissemos: Pai, né? Nós estamos gratos pelas bênçãos. Ou quando queremos pedir alguma coisa, Pai, não nos nossos méritos, mas nos méritos do justo, do teu servo, Yeshua. Aí sim. Invocação? Aí é outra coisa. Invocação, ela é parte de uma latria, né? Uma latria, uma palavra grega para servir de forma cultual, como se a pessoa fosse um deus. Invocar como se o indivíduo fosse um deus. Isso nós não praticamos. E se invocar, não invocar o nome de Yeshua, né? É negá-lo? Então, estamos negando. Nega quem não aceita o nascimento virginal. Então nós negamos, tá? Porque nós não acreditamos nessa falácia romana, nessa falácia greco-romana. Ok? Bom, mas isso aqui, todos esses assuntos, se você quer entender, isso aí é para outro momento. O livro não trata desse assunto. Trata sobre o verdadeiro sentido da morte do sacrifício de Yeshua. Todas essas falsas alegações sobre a negação de Yeshua são proclamadas por movimentos judaicos messiânicos, tá? E cristãos. Então eu misturei aqui um pouco dos movimentos judaicos messiânicos e um pouco do cristianismo dentro dessas alegações, ok? Então não significa que o judaísmo messiânico alega que você pode adorar Yeshua ou que ele faz parte da Trindade, tá? Mas alegam outras coisas. Então eu misturei aí os dois grupos religiosos. Mas lembram-se,
Yeshua nunca ensinou nenhuma das alegações citadas acima. Portanto, são inválidas como normas que levam alguém a negar nosso mestre. Ok? Negar Yeshua é não acreditar que ele foi feito Mashiach. Isso é negar Yeshua. Ok? Ele foi feito Mashiach. Ungido. Ele mesmo disse ao citar o profeta Isaías. Ele disse, o Ruach, o Espírito, o Ruach, o Espírito do Eterno está sobre mim, uma vez que me ungiu, ou seja, Mashiach, o fez Mashiach, o ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, de leve, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Eterno. De Yud-Heh-Vav-Heh, o Criador. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se aos olhos de todos na sinagoga e estavam fitos nele, né? Os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam olhando para ele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura aos seus ouvintes, seus ouvidos, né? Lucas 4, do 18 ao 21. Eu acredito nisto, ok? Eu acredito nisto. Yeshua, de fato, veio proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Eu acredito sim que Yeshua é Mashiach. Agora, aqueles que não acreditam estão negando Yeshua, ok? Estamos certo? Negar Yeshua é não aceitar que ele é enviado de Deus. Ao não aceitar que o Eterno enviou Yeshua, não cometemos... Ao não aceitar que o Eterno enviou Yeshua, né? Aqui, cometemos a negação. Ao negar seus ensinos, também o negamos. O texto ainda será corrigido, né? Para o lançamento do livro, mas esse mesmo tema estará disponível no nosso site, né? Todo esse conteúdo vai estar disponível inteiramente grátis no site. Assim que eu fizer o registro da obra intelectual, estará disponível para que todos possam, então, ler e estudar inteiramente grátis. Aqui nós não comercializamos a palavra do Eterno, ok? Tudo é disponibilizado em PDF, no site, inteiramente grátis, no canal do YouTube, inteiramente grátis. Mas para aqueles que querem adquirir um material impresso, aí sim tem um custo, porque o material impresso não há como dar, né? Aí não haveria fonte suficiente, não haveria pessoas que me banquem o suficiente para poder entregar esse livro a milhares de pessoas de forma gratuita. A não ser que eu vivesse de dízimos, né? Cobrando dízimos como fazem muitos, aí teria como dar isso de graça para as pessoas, ok? Eu quero finalizar agradecendo a sua presença e audiência até o estudo de hoje, né? Não sei nem se completei aqui o estudo, acho que completei, terminei, né? Então eu quero agradecer você pela sua audiência, por estar comigo, quero te pedir que se inscreva no canal, compartilhe com outros, e quero agradecer pela sua paciência de estar até agora assistindo, né? Como eu falei para você, eu estou escrevendo um livro, e esse livro, ele tende de ficar pronto em poucos meses, né? Então eu acredito que logo, logo ficará pronto. Eu peço as suas orações para mais este livro que estou escrevendo, por mais este livro que estou escrevendo. Ore por mim, pela minha pessoa, pela minha saúde física, mental e também pela minha saúde espiritual. Eu estarei orando por todos vocês que fazem parte do meu canal, todos os meus inscritos, aqueles que falam comigo. E eu quero desde já dizer o seguinte, me perdoe se eu não consigo atender a vocês no WhatsApp com tanto carinho como vocês merecem. É porque são muitas pessoas, eu não consigo atender a todos. São pessoas que vêm do site, pessoas que vêm do Facebook, pessoas que vêm do YouTube, pessoas que vêm do Telegram, pessoas que vêm do Instagram, pessoas que vêm de vários lugares. Então eu não consigo atender a todas as pessoas. Mas eu quero que vocês saibam disso. Quando eu não puder atender, quando eu não puder responder de forma imediata, saibam que um dia eu respondo. Pode demorar, mas eu vou responder. Shalom a todos. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. E até o nosso próximo estudo, se o Eterno permitir. Shalom.